todo ano, mais ou menos nessa época, aumenta a curiosidade do pessoal para saber como é que estão os números da nossa cidade. O que cresceu, o que diminuiu. E qual é a referência disso? É o anuário do Jornal da Manhã, que já está na 8ª edição. 8 anos do Anuário dos Campos Gerais e 8 anos que nós estamos apresentando e contando as novidades dele sempre com o Eloy Rodrigues, jornalista, diretor do jornal e do portal A Rede. Prazer te receber, seja bem-vindo. Prazer é meu, Ana, agradeço mais uma vez o convite para a gente vir aqui falar um pouquinho sobre o anuário, a edição desse ano, falar um pouquinho da nossa região e bater um papo, né? Sempre muito agradável. Sempre bom, dois tagarelas, né? A gente vai longe aqui. Se não for a produção segurando, a gente faz aqui o programa inteiro. É verdade. O anuário, ele já virou, o pessoal fica esperando, né, para fazer o comparativo, o que cresceu, o que diminuiu. Ele adquiriu, além da reunião de dados, uma confiabilidade fantástica no mercado, né? Sempre existe uma expectativa, né, Ana? Essa é a nossa 8ª edição, né? Faz 8 anos aí que a gente já trabalha com esse material, que nada mais é do que uma ferramenta que a gente leva aí para divulgar as potencialidades de Ponta Grossa e mais 25 municípios da região dos Campos Gerais. Então, todo ano a gente atualiza aqueles indicadores, né, que retratam esse cenário econômico da nossa região. Né? Então, a gente fala de potencial de consumo, quantas empresas cada município tem, quais são os principais segmentos, qual o IDH, né? Esses indicadores que mostram um pouco o que cada município oferece quando a gente fala de turistas, de investidores, né, de pessoas que querem conhecer a nossa região. E ao longo desses 8 anos, interessante até que o livro Anuário Caminho dos Campos Gerais, ele veio reportando um pouco dessa história recente, né, de Ponta Grossa e região. Então, falando da vinda dessas indústrias, eu acho que Ponta Grossa teve 3 grandes momentos quando a gente fala em desenvolvimento econômico, principalmente no quesito industrial, que foi década de 70, criação do Distrito Industrial com o prefeito Ciro Martins. Isso. Depois eu acho que ali na época do Juscelito Canto, que nós também tivemos um boom industrial, quando vieram grandes indústrias como a Bullier, né, e várias outras indústrias aqui para Ponta Grossa. E eu acho que num passado mais recente, a partir ali do Vosgrau, que a gente novamente teve uma retomada forte desse desenvolvimento, que foi também impulsionado, que teve um apoio muito grande também do atual prefeito, Marcelo Rangel. Então, e a cidade cresceu muito, né? Nós tivemos aí a vinda da Ambev, maior fábrica da Ambev está aqui, do mundo, está aqui em Ponta Grossa, né? Produzindo. Então nós contamos que ela viria, que ela estava se instalando e hoje está aí, né? Então, só para citar um exemplo, então o anuário ele retratou esse momento que Ponta Grossa e a região dos Campos Gerais viveu e continua vivendo, né, com as cooperativas, com o agronegócio, que eu acho que vive um dos seus melhores momentos nesses últimos anos, né, e as cooperativas crescem a passos largos na nossa região, puxando a economia, sustentando a economia, mesmo em momento de turbulências políticas e econômicas como essa que a gente vive, esse momento que a gente vive hoje no Brasil. Então, apesar de tudo isso, a nossa região cresce, né? Então, o nosso anuário, ele se propõe a ajudar, a contribuir para o crescimento da região, colocando na vitrine tudo aquilo que nós temos de bom, né? A mão de obra qualificada, a matéria-prima, a estrutura logística que nós temos, a boa estrutura de rodovias que nós temos, né? Para o transporte da safra, e quando a gente fala em agronegócio, isso tem um valor muito importante. Então o anuário ele vem como essa ferramenta aí para incentivar e divulgar. E nesse ano a gente trabalha com um tema específico. Cada ano a gente vem abordando um tema em particular, que é o tema que retrata um pouco do momento, né? Esse ano a gente trabalhou com o tema gestão e empreendedorismo, tentando amarrar as duas pontas que são muito importantes na hora de atrair investimentos, né? Uma que é a da gestão. E aí a gente fala muito da gestão pública. O que as prefeituras, os prefeitos fazem
no sentido de criar na nossa região um ambiente favorável para a atração de investimentos. Então a gente fala de políticas de benefícios fiscais, de criação de parques industriais com áreas disponíveis para instalação de indústrias, de investimentos em infraestrutura, né? Asfalto, esgoto, estrutura de energia elétrica, aeroporto, no caso de Ponta Grossa, né? Então, essas políticas na área de gestão pública que favorecem investimento. E de outro lado, a questão do empreendedorismo. Né? Daí muito mais voltadas às ações dos empresários, iniciativa privada, de entidades, no sentido de incentivar o empresário a investir na nossa região ou mesmo ampliar o investimento no caso daqueles que já estão aqui. Então essa que foi a nossa intenção com o tema desse ano, gestão e empreendedorismo. E uma coisa que sempre chama a atenção, né, Luir, no anuário, é que a cada edição existe um capricho muito grande, apesar dele ser para você compilar dados, mas existe um capricho muito grande com a questão visual, né? Sim. Sempre tem você tem um destaque aí. Ele fica, eu tenho todas as edições, eles ficam além de tudo, eles são bonitos, a coleção toda. A gente trabalha, tem uma equipe que trabalha, nesse caso específico, o layout dele, quem trabalha é o Gever, né, da Osoto, que trabalha com layout e trabalha com muita competência nisso. Esse ano quem produziu o material foi a jornalista Gisele Barão e todo o trabalho coordenado lá pelo Mário, né? A gente também acompanha de perto toda essa atividade de produção. A produção mesmo ela é um trabalho que se concentra aí em torno de 6 meses, né? Desde a definição de pauta, pesquisa, produção do texto, edição, diagramação, impressão e tal, vai em torno aí de uns 6 meses. Mas outro trabalho mesmo a gente começa agora. Terminou um, já começa o outro. Começa, né? O próximo. É um trabalho que não termina, não tem fim. E um grande desafio, né, Luir, é você tá aqui com a chancela da Rede, do Jornal da Manhã, um material impresso, né, em uma época em que parece que o impresso, a comunicação, a notícia, está tudo passando por uma revolução tão grande que você já começa a pensar, vai ter o próximo, vai ser nesse formato, você vai fazer ele como um aplicativo de celular. Como é que vai ser? A gente que já não está, você bem mais novinho que eu, mas a gente que já tem uma estrada aí de comunicação, de jornalismo nas costas, é um desafio impressionante, né? A gente está bem numa encruzilhada, né, Ana? Uma transição no quesito da comunicação. Eu acho que não só a comunicação, a sociedade toda, né? A gente vive na era digital e que isso interfere no nosso dia a dia de uma forma gigantesca. Não só na área da comunicação, mas é o empresário do setor de imóveis, é o empresário do setor de veículos. Está todo mundo repensando o seu negócio hoje em virtude das mudanças impostas pela internet. Né? A internet mudou comportamentos. Hoje, muita coisa que a gente nem imaginava fazer, hoje é tudo pelo celular. É o banco, é vender um imóvel, é vender um carro, né? A internet aproximou as pessoas, né? A forma de se comunicar mudou. No nosso caso em particular, do meio de comunicação, o digital, a internet, ela veio, começou devagarinho, não, veio e parece que nos últimos anos, em especial, nos últimos 2, 3 anos, esse processo se acelerou muito mais. Muito. Né? Então, nós tínhamos lá as mídias que a gente chama as mídias tradicionais, o impresso, a TV e o rádio. Isso. Hoje não, hoje nós temos o impresso, a TV, rádio e a internet. Então a internet veio, ela causou impacto, ocupou um espaço do impresso, ocupou um espaço da TV e ocupou um espaço do rádio. E criou um espaço que é dela, né, da internet. Ao ponto que nós que trabalhamos com a área da comunicação, nós só temos 2 opções. Ou a gente luta contra isso, numa luta inglória, ou se adapta ao meio. Né? No nosso caso, em particular, no Jornal da Manhã, há 5 anos mais ou menos, nós, diante dessa situação, que já se desenhava, né, nós decidimos desenvolver um projeto, que é justamente o projeto da Rede. Tá? Nós criamos uma nova empresa, que é a Rede Paraná Notícias, e criamos o portal A Rede. Né? Começamos a trabalhar, desenvolver
essa ideia do portal. E foi um desafio muito grande, porque hoje há muitas incertezas ainda. Mas lá atrás, há 3 anos, e quando a gente fala da questão digital, 3 anos, 3, 4 anos, parece que é pouco, mas é muito. É muito, é uma infinidade de tempo. A gente não sabia sequer, por exemplo, o que o consumidor de notícia quer no meio digital. Né? É diferente, né? E nós investimos num formato de notícia que é uma característica do meio digital, que é uma notícia rápida, com vídeo, com imagens, né? E é uma fórmula que deu certo, né? Tivemos muitos erros, mas acredito que tivemos mais acertos, porque hoje a gente comemora que o portal A Rede, a audiência dele é uma coisa fenomenal, que até a gente está lá trabalhando, a gente se espanta, né? Nós temos uma média hoje de 1.200.000 visualizações somente em Ponta Grossa. Essa audiência, que é auditada pelo Instituto IVC, nós temos que somar o segundo, o terceiro e o quarto colocado em Ponta Grossa para dar a nossa audiência. Nós somos também o 4º portal no Paraná em audiência. Né? E quando a gente considera apenas os acessos paranaenses, nós somos o 3º do Paraná. Isso é um projeto que começou há 5 anos, mas o portal está no ar há 3 anos e meio, quase 4. Né? Então foi muito rápido e até a gente também fica surpreso com essa audiência. Né? Mas foi uma aposta que a gente fez e hoje a gente também está ali no digital. O portal A Rede é um sucesso. Assim, exatamente, é uma referência, né? É uma referência. E é interessante porque essas duas mídias, o impresso e o digital, elas se complementam. E eu estou ali no meio das duas, né? Nós temos o jornal impresso, Jornal da Manhã, e temos o portal, né? E é interessante que o jornal, ele tem o público dele, que é um público fiel, né? É um perfil diferente, porque é um público de uma idade, assim, dos 35 para cima, enquanto que o portal é dos 35, a maior parte, né? Dos 35 para baixo. É um público mais jovem. O do jornal é um público que, se você comparar a audiência, é um público menor, porém é um público bastante qualificado, porque você tem ali os formadores de opinião, você tem um público que é de um potencial de consumo maior, né? Poder aquisitivo maior, e são os formadores de opinião. Então é interessante essa complementariedade dos dois veículos, porque com o jornal você atinge um público bastante específico, formador de opinião, um público de uma idade mais elevada, e enquanto que a rede é um canhão de audiência, porque quando você sobe uma notícia no portal, você atinge um monte de gente ao mesmo tempo, né? É massa, é um público muito grande mesmo, sabe? E aí você multiplica isso via Facebook, via notificações nos smartphones, e aí a gente vê que, se você for ver isso em termos de mercado, por exemplo, está todo mundo meio perdido, né, Eloir, em como canalizar o investimento, para onde, o que dá, porque e isso eu lembro na campanha passada que a gente conversou, quanto dessa visualização da internet resulta em convencimento? Essa é a pergunta de $1 milhão que ainda não foi respondida, né? Exatamente. Tem muito ainda que a gente aprender, porque hoje tudo a gente se experimenta no meio digital. Você vai testando para ver o que vai dar certo, né? Porque também na questão da mídia digital, Ana, ela vai muito além, o resultado da publicidade, muito além de ter um simples banner ali. Tem que ter uma estratégia, e cada produto tem que ter uma estratégia diferente. Né? Então tem produto que você tem que estimular, tem gente que quer trazer a nossa audiência para dentro do site dele. O outro quer vender a partir do nosso site, então coloca lá um shopping. O outro quer divulgar a marca dele a partir de conteúdos publi-editoriais, sabe? Então são várias formas diferentes de se fazer publicidade conforme a necessidade do cliente, né? Conforme o objetivo que ele tem. Então, não é simplesmente expor um bannerzinho lá. Vai ser visto? Vai ser visto. Mas o que ele quer com essa visualização? Entendeu? Ele quer engajamento, ele quer que a pessoa clique no banner dele para ir para algum lugar, ele quer que a partir dali ele divulgar uma oferta dele, sabe? Então tudo isso, e hoje, dentro desse mercado, vão surgindo inúmeras novas
profissões, capacitações. Então você tem as chamadas mídias programáticas, vão surgindo profissionais que são especialistas na área de consultoria de mídia digital, de redes sociais. É um mercado assim, bastante novo, né? E que todo mundo, na verdade, está experimentando ainda para saber para que caminho que vai, né? Agora, uma coisa é fato, né? Os investimentos publicitários na área do digital, eles demoraram para começar, mas agora estão vindo com tudo, né? Exatamente. A experiência que a gente tem lá no portal, a gente vê que tem muitos clientes que não eram os clientes, hoje são clientes por causa do digital. Alguns clientes que eram do impresso migram pro digital, sabe? Então, o digital hoje é a bola da vez em termos de investimentos publicitários. Cresce muito, muito, muito mesmo. E, pessoal, voltando aqui para o nosso bom e velho papel, que é o que faz história lá marcado, guardadinho. Pessoal que queira, eu sei que ele não tem venda, né? Ele tem uma circulação dirigida, mas alguém que se interesse, que não recebeu, é só chegar lá no jornal? Chega lá no jornal, nos procura e a gente conversa. Tá certo, Eloir, parabéns por mais uma edição, pelo trabalho e muito obrigado pela entrevista aí de novo com a gente. Ana, eu que agradeço. Muito obrigado. Até uma próxima, até o próximo. Até o próximo. Mas antes disso a gente conversa. Conversa, com certeza. Obrigada. Obrigado. E o Alto Estilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o telefone é 991323536 e o e-mail programaautoestilo@gmail.com. Eu deixo um grande abraço e um agradecimento especial para New Hair Design e para você que está acompanhando a gente. O nosso encontro marcado na semana que vem aqui na TV Vila Velha. Até lá!